É isso. Quer falar um pouco, talvez, dos outros candidatos aí no debate? Tudo bem, vamos fazer uma breve. Uma breve. Vamos começar com o Datena, que acho que a gente falou do cara que se saiu melhor do ponto de vista eleitoral. Vamos falar do pior, pra mim. Primeiro de tudo, o Datena... Imagens. Primeiro de tudo, o Datena é uma grande surpresa nessa eleição. Porque ele sempre disse que vai ser candidato e nunca é, dessa vez ele foi. Uma enorme surpresa, não foi? Poxa, quantas eleições já ele fingiu que ia ser candidato? Umas 4. Umas 4 eleições seguidas, e agora ele foi. E tá tendo um resultado o quê? Patético. Patético. Uma coisa que me surpreende é o seguinte, a campanha dele tá muito mal organizada. Assim, de todas as campanhas que eu vejo, essa é que tá com a comunicação mais mal estruturada, parece que ele não tem uma assessoria, parece que assim, ninguém ali tá trabalhando direito. Parece eu entendo também, Ian, que o cara não quer. Mas pô, precisa fazer um trabalho tão mal feito. Ele quer mostrar que ele não quer, assim, ó, eu vou lá no debate pra provar que eu não tô interessado em ser candidato, e ele vai ficar se dando esse trabalho todo dia. Cara, pô, ele não pode, tentar pelo menos fazer uns 3% ali. Sabe? Pô, marcar talvez ele faça, viu? Não, tudo bem. Eu já postei isso aqui, eu falei acho que com o Arthur isso, mas eu vou falar aqui em live pra ficar registrado. Eu acho que o Datena terminará a eleição pra prefeito de São Paulo com 3% dos votos. Tá? Isso a gente tá falando, pra quem não é de São Paulo, o Datena, desde 2012, ele aparece em pesquisa pontuando 30% a 40%. É verdade. Sempre, toda eleição. Essa mesmo ele tava aí com quase 30%. Aí, né, começou a cogitar e ele começou a descer aí. Nas últimas, tem pesquisa ele com 12, mas tem pesquisa com ele com 19 também. Tá? Só que assim, vai descer ladeira abaixo, porque... Eu acho que ele ficou muitos anos esperando assim, o grande momento dele, que seria a eleição na qual ele não teria quase nenhuma chance. Assim. Ele ficou olhando as pesquisas todos os anos, pensando assim, não, mas aqui tá muito favorável. E pior que é mesmo. Não, pode ser que eu ganhe nessa. Não, em 2018, quando o Dória foi candidato a governador, ele ia ser o candidato ao Senado. O Datena tava assim, com 40 e tantos % das intenções de voto. Ele, assim, se ele saísse senador naquela eleição, ele ia ganhar. Ele ia ganhar. Né? Claro, para prefeito tem todo aquele lance, o Russomano também começava na frente, depois caía, porque era atacado por todos os lados, o Datena podia passar por um processo de russomanização. Porém, para uma eleição para o Senado que não tem essa virulência, essa disputa igual uma eleição para prefeito, pode ser que ele ganhasse. Mas a comunicação tá muito ruim. Mas, Ian, ele entra, eu vi todas as entrevistas do Datena. Eu me torturo às vezes, né? Qual que é o problema? Eu vou lá e assisto o Datena. Ele chega a dizer, ele como candidato a prefeito, ele vai numa entrevista com a Natuza, o que eu queria é ser candidato ao Senado. Como assim? Eu acho que ele tá falando de propósito. Eu acho que isso é de propósito. Ele treina gaguejeiro no banheiro antes de entrar na entrevista, assim. Ele faz assim... Sabe, ele dá uma treinada antes, certifica assim que ele tá gaguejando certo, e ele entra na entrevista. Mas ele dá tiros no próprio pé, dizendo que ele queria ser candidato ao... Depois de tantas eleições que ele falha, que ele desiste, ele vai lá e aparece na eleição que ele vai, dizendo que ele, na verdade, queria disputar outro cargo. É muito louco, são declarações nonsense, são declarações que você para pra olhar e você fala, esse cara, ele tá se... ele tá jogando contra ele mesmo. Ele não quer estar ali, né? Ele tá ali cumprindo uma função. E qual é essa função? Do meu ponto de vista, o Datena só está nessa eleição para ser um aliado do Boulos no debate. Para mim tá muito claro isso. Ele só fala do Ricardo Nunes. Ele não fala de mais ninguém. Ele só fala de uma pessoa, Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes deve dormir com a orelha vermelha, de tanto que o Datena fala dele. E aí, quando vai perguntar pro Boulos, ele antecipa ataques que seriam feitos ao Boulos, pro Boulos ter a oportunidade de responder, ou faz as críticas de uma maneira mais leve pro Boulos também se sair por cima. Então ele tá lá o tempo inteiro levantando a bola pro Boulos cortar. Pra mim, isso não é coincidência, não é falta de assessoria, etc. Pra mim, isso é proposital e ele tá ali cumprindo esse papel. Você acha que ele tá cumprindo esse papel bem, que isso tá tendo efeito? Se ele tá indo... Cara, talvez, velho. Talvez esteja Talvez. Porque imagine quando ele depois, né, no segundo turno, ele vai declarar apoio pro Boulos. Ele tá dizendo que não, mas ele vai. Tá. É o que eu apostaria. Contra esse Ricardo Nunes, não dá paz, não dá, tô com o Boulos. Ele vai falar isso. Tá. Bem, o vamos que lá. Pro Boulos é bom, né? Ter um apoio de um cara supostamente ali que fala de segurança e tudo mais.
Acho que do Ricardo a gente já falou, do Marçal a gente já falou demais. Isso, Tabata e... Boulos também, Tabata. Falta Tabata. Fechar. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, como ela não tem um papel muito significativo na disputa no momento, ela não está levando ataques. Ninguém ataca ela. Ela está meio que a deriva ali, entende? Podendo fazer basicamente o que ela... podendo fazer os ataques dela e as demonstrações de virtude dela. E ela está ganhando com isso. Está ganhando politicamente. Eu tô começando a achar, pode ser uma hipótese, que a Tabata entendeu o jogo que está ocorrendo. Sim, O também que eu quero dizer com isso? Hoje no debate, ela fez uma acusação ao Ricardo Nunes que era o seguinte, falou, por que você não muda o seu slogan para arroba e não faz? Pô, essa é uma acusação pesada, né? Sim. É óbvio que você vai falar um negócio desse num debate, você vai tomar um direito de resposta. Sim. O cara pode ser condenado em 3 instâncias. Se ele não tá preso, ele vai pedir um direito de resposta sobre isso. E a Tabata começou a jogar, a fazer alguns ataques nesse nível, como quem diz, olha, eu tô aqui num circo. Então vale tudo. Vale tudo. Entende? Você acha que ela começou a querer ter uma linguagem muito mais agressiva. Mas o problema é que eu tava vendo esse debate com outras pessoas, eles estavam me dizendo o seguinte, ela não consegue ser agressiva. Ela tem aquele tom de voz, sabe, infantilizado, que parece que é uma criança não combina, né, com o personagem dela. Não funciona. Não funciona. Ela tenta ser agressiva como quem pede um favor, cara. Sim, sim. É um desastre. Assim. Sim. Ela não consegue encampar essa persona. Sim. E, assim, eu tenho uma tese muito particular sobre isso. Eu acho que essa voz afetada, infantilizada que ela possui, é um cacoete mental, cara. Eu acho que ela sempre falou assim, desde criança, para se proteger, e ela não consegue se livrar disso. Porque essa é uma mulher já de 30 anos, que fica falando como uma criança. Isso não é normal, cara. Não, ninguém percebe que ela tá falando com uma garotinha na escola, pedindo um favorzinho, assim, professora. Poxa, ela tem 30 anos de idade, cara, uma mulher adulta, já é uma deputada federal, ela não tem nenhuma razão para ela falar desse jeito. É bizarro, assim. É um cacoete, pode gerar uma certa empatia e um sentimento de que as pessoas devem protegê-la, e um certo afeto, mas... isso, sabe, é uma restrição também, uma restrição do ponto de vista de como ela consegue se comunicar. E me parece muito claramente que é um cacuete, porque ela não consegue se libertar disso. Uhum. Assim como o da Atena também tem o cacuete dele. Mas o dele, assim, é o cacuete de um apresentador de televisão. Dele ser gago. Não, é o jeito mesmo, assim. É que o jeito dele falar é um jeito que foi ali... solidificado por muitos anos de televisão, cumprindo uma função específica. O dela também, tá aí há uns 7 anos. E eu até acho que assim, quando o Datena fala de crime, ele fala bem. Quando ele fala de violência urbana e criminalidade, etc., nos debates, ele brilha. Entende? Se a linha dele fosse isso, e não ficar falando de, poxa, que ele é um ambientalista e que ele quer o verde. Sou ambientalista, meu. Vocês estão vendo o Datena falar mal de bandido há 30 anos na televisão, você quer ouvir ele falando de árvore? Não, você quer ouvir ele falando de bandido. E quando ele fala de bandido, ele brilha, ele tem potencial. A comunicação dele é pra isso. É isso, é isso. Aliás, e a Marina Helena, que estreou hoje? Cara, a Marina Helena estreou hoje, ela foi bem no debate, sim, mas acaba sendo ofuscada ali. Claro, ela não tem... Como eu posso dizer? Ela, né, defendeu as ideias certas, ao menos hoje, do que ela falou. Mas não saiu bem, né? Do ponto de vista de comunicação. É isso, né? A pessoa acaba ofuscada ali, né? No meio dessa loucura. É complicado, é uma posição difícil, né? Acho que é isso. Não sei se ela estará nos próximos. Por causa da legislação eleitoral. Vamos ver, né? Acho que a única parte impactante dela no momento foi quando o Marçal falou, faz o M, ela falou, de Marina, no caso. Essa parte foi meio patética. Assim, faz o R aí, quem estiver assistindo no chat. Ela teve o mesmo efeito que a Tabata teve no debate anterior. Como ela está fora da disputa, em termos de possibilidade de concorrer e vencer de fato, os candidatos não atacam ela. Por isso ela tem uma linha de corrida na qual ela pode seguir sozinha, sem ser atacada, por isso ela só tem a ganhar. Porque quem está num debate e não leva nenhum ataque, só tem a ganhar. Você tem tempo de fala para uma enorme quantidade da população para agregar votos, agregar atenção e poder fazer seu discurso. Só que eu acho que ela foi muito sem sal, entende? Pô, a primeira oportunidade dela para brilhar, ela teve ela optou pelo plano, vou parecer sensata e razoável e assim eu cresço. É verdade, ela cresceu, ela teve uma vitória do ponto de vista de onde ela está para onde ela acabou quando o debate se finalizou. Mas, se ela quisesse, sabe, ter um papel muito mais ativo, ela precisava ter chegado com sal. E faltou sal ali. Concordo.